Neste vídeo nós vamos analisar sobre a fundação estabelecida pelos apóstolos. Durante o ministério público do Senhor, o Senhor Jesus, ele questionou seus discípulos sobre a doutrina. Ele fez a seguinte pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A resposta deles revelou a diversidade de pontos de vista que ouviram ser expressos, cada um dos quais estavam muito longe do alvo. Alguns dizem que ele era João Batista, alguns que ele era Elias, e outros diziam ser ele Jeremias ou algum dos profetas. Mateus capítulo 16, versículos 13 e 14. Às vezes, outros vinham interrogá-lo, como, por exemplo, quando os saduceus se aproximaram dele, com sua história elaborada e totalmente fictícia sobre uma família de 7 irmãos, cada um dos quais se casou com a mesma mulher, pois os irmãos morreram um após o outro. Este relato está em Mateus capítulo 22, do versículo 23 ao 28. Os questionadores queriam saber de quem seria a mulher na ressurreição, nesta história fictícia deles. O Senhor destacou o erro deles, começando com a frase: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus capítulo 22, do versículo 29 ao 32. Com os fariseus, o Senhor também levantou questões sobre a revelação das Escrituras de si mesmo. O Messias de Israel, ele perguntou: de quem ele é filho? Mateus capítulo 22, do versículo 41 ao 46. A resposta deles foi precisa, mas não completa. O Messias era de fato o filho de Davi. O Senhor então perguntou sobre o Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita. Ao questionar a doutrina de seus adversários, o Senhor estava enfatizando a importância da doutrina do Messias. Sua incapacidade de responder à pergunta do Senhor sobre o Salmo 110 revelou a natureza fragmentária de sua doutrina. Infelizmente, também mostrou a cegueira deles para a evidência clara de que o homem de poder e santidade estava diante deles. Ele era o eterno Filho de Deus e também o Filho de Davi. O Senhor também questionou aqueles que desafiaram seus discípulos, ou ele mesmo, sobre a observância do sábado, quando seus discípulos foram acusados de trabalhar no sábado, porque esfregavam alguns grãos de milho nas mãos, o Senhor perguntou: não lestes o que fez Davi, quando ele e os seus estavam com ele, e estavam com fome? Como ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, e deu também aos que estavam com ele, o qual não é lícito comer, senão somente aos sacerdotes? Ele também chamou a atenção, naquela época, que as atividades dos sacerdotes no templo profanam o sábado. Você pode ler tudo isto em Mateus capítulo 12, do versículo 1 ao 8, Marcos capítulo 2, do versículo 23 ao 28 e Lucas capítulo 6, do versículo 1 ao 5. O Senhor Jesus também lembrou aos seus ouvintes que eles resgatariam uma ovelha que havia caído em uma cova no dia de sábado. Dado que o homem é muito melhor do que uma ovelha, eles deveriam saber que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Marcos capítulo 2, versículo 27. O Senhor também revelou, sem dúvida, para seu horror, que o Filho do Homem é Senhor até do sábado, para o horror daqueles que estavam ali presentes, valorizando mais o sábado do que as pessoas. Marcos capítulo 3, versículos 27 e 28. Cara a cara com um homem com a mão ressequida, o Senhor perguntou: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Lucas capítulo 6, do versículo 6 ao 11. Mais tarde,
O Senhor Jesus perguntou: é lícito curar no dia de sábado? Pois ele e os seus espectadores viram a necessidade de um homem diante deles que sofria de hidropsia, condição caracterizada pela retenção de líquido nos tecidos do corpo. Essa história está em Lucas capítulo 14, do versículo 2 ao 6. O Senhor tinha a intenção de ajudar o homem comum e entender as Escrituras e destacar o perigo quando os líderes da nação iam além do assim diz o Senhor. Em tudo isso vemos a disposição do Senhor de ajudar seus contemporâneos a compreender o significado da doutrina ensinada no Antigo Testamento. E ao abrir-lhes a compreensão da importância de passagens que talvez não tenham considerado, ou passagens cujo significado foi perdido devido à sobreposição de tradições e outras influências enganosas. Infelizmente, até hoje, existem aqueles que insistem que não é importante o que uma pessoa acredita, mas não há nenhuma sugestão na Bíblia de que a doutrina não seja importante. Como um cristão pode não ser afetado pelas doutrinas ensinadas pelo Senhor Jesus e os seus apóstolos? Quando o Senhor Jesus ascendeu à direita do Pai, os discípulos judeus tiveram acesso às Escrituras do Antigo Testamento em hebraico e na Septuaginta. Essa Septuaginta é uma tradução grega muito usada do Antigo Testamento. O que o Senhor Jesus havia ensinado enquanto estava com eles seria entesourado em sua memória. Pelo que sabemos, nada do ensinamento do Senhor foi registrado por escrito para fornecer um registro permanente. Sabemos que o Espírito Santo exercitou Mateus, Marcos e Lucas para lidar com essa importante tarefa, e posteriormente o apóstolo João. Claramente, o Deus que treinou homens para escrever os evangelhos também garantiu a preservação dessas importantes obras escriturísticas. Séculos depois de terem sido escritos, manuscritos em papiro e pergaminhos foram descobertos. Um exemplo muito importante deles são os papiros bíblicos encontrados em 19 de novembro de 1931. Um códice de papiro continha partes dos 4 evangelhos e do livro dos Atos dos Apóstolos. Outros continham as partes das epístolas de Paulo e da epístola aos Hebreus, e a terceira parte havia partes do livro de Apocalipse. A preservação cuidadosa desses e de outras cópias do Novo Testamento ressalta a importância que gerações de cristãos atribuíram ao ensino dos apóstolos e outros mestres reconhecidos da verdade do Novo Testamento. Antes que o Novo Testamento, como conhecemos, fosse reunido, os apóstolos haviam estabelecido um fundamento seguro sobre o qual as vidas cristãs deveriam ser construídas. Isto é importante, pois as Escrituras dão fundamento para salvação, para a vida cristã e para a eternidade. Eles enfrentaram grandes desafios, ou seja, os apóstolos e os escritores, pois ensinavam as doutrinas não incluídas no Antigo Testamento, pois eles falavam da igreja, onde continham pessoas tanto judeus como gentios. Como sabemos, o Senhor Jesus falou pela primeira vez sobre a igreja em Mateus capítulo 16, e ali ela é vista no seu aspecto total, onde todos os salvos desde Pentecostes estão incluídos. Mas também aprendemos que o Senhor Jesus falou de ofensas que podem surgir em um mundo oposto a Cristo. Mateus capítulo 18, do versículo 7 ao 14, temos este assunto, e também de um irmão transgredindo contra outro irmão.
isto já está em Mateus 18 também, capítulo 18, do versículo 15 ao 35, e neste caso ele falava à igreja, a uma assembleia local. O irmão ofendido deve abordar o ofensor e são dadas orientações sobre como o caso deve ser tratado, dependendo da atitude do ofensor, sempre com o objetivo de ganhar o irmão ofensor. No entanto, se o ofensor permanecesse impenitente, isso acabaria levando à excomunhão se ele se recusasse a ouvir também a igreja, a assembleia local. Pode ler Mateus capítulo 18, do versículo 16 ao 19. No ministério de ensino do Senhor Jesus, ele encontrou uma falsa doutrina. Entretanto, em Romanos capítulo 16, do versículo 17 a 20, divisões e ofensas podem ser contrárias à doutrina que os leitores de Paulo aprenderam. Aqueles que causavam divisão deveriam ser evitados, pois eram aqueles que não serviam ao nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 16, versículo 18. E Paulo expõe os motivos deles agirem assim. Eles são egoístas e estão alimentando seus apetites carnais. Seus métodos também são expostos. Eles usavam suaves palavras e discursos encantadores. E Paulo também fala qual era o alvo destes falsos. É o coração dos simples. Sendo a capital do grande império romano, Roma atrairia todos os tipos de pessoas. Entre seus habitantes havia aqueles que eram desordeiros, mas Roma não estava sozinha em atrair os desordeiros. Paulo usa o adjetivo indisciplinado, que é uma metáfora militar, apontando como facilmente um observador tessalonicenses pôde notar aquele ou aqueles que estão fora de sintonia com os verdadeiros soldados de Cristo. Leia 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14 e veja também 2 Tessalonicenses capítulo 3, do versículo 16 ao 15, onde trata do que acabei de falar. Cada santo que entendesse o importante papel dos apóstolos em estabelecer assembleias locais e fundamentar o povo de Deus na verdade, valorizaria o trabalho daqueles chamados por Deus para serem apóstolos. É evidente, pela menção de repreensão pública em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20 e o livro de Tito, capítulo 1, versículo 13, e também no capítulo 2, versículo 15, que os apóstolos corrigiam não apenas a falsa doutrina, mas também o comportamento que não honrava a Deus dos crentes ou de pessoas que se diziam crentes. Sabemos por Hebreus capítulo 12, versículo 5 e Apocalipse capítulo 3, versículo 19, que o próprio Senhor, Jesus, repreende, mas a repreensão nos 3 versículos listados em 1 Timóteo capítulo 5, Tito capítulo 1 e 2, se relaciona a uma severa repreensão em uma reunião de assembleia local, provavelmente uma reunião convocada para esse propósito. No primeiro capítulo de sua epístola a Tito, a orientação clara de Paulo a Tito a respeito das qualificações para aqueles que buscam compreender a boa obra de anciãos ao pastorear o povo de Deus, estabelece uma descrição de trabalho que exige muito do aspirante a mordomo de Deus. Você pode ler Tito, capítulo 1, do versículo 6 ao 9. Paulo reconhece que há muitos conversadores indisciplinados e vãos enganadores, principalmente os da circuncisão. Isso está em Tito, capítulo 1 também, do versículo 9 a 14. Tão sérias são suas atividades perturbadoras que suas bocas devem ser fechadas, diz o apóstolo. A palavra, as palavras que nós encontramos em Tito capítulo 1, versículo 11, casas e ensino, chamam a atenção para a necessidade de repreender os mestres errôneos que iam de casa em casa buscando discípulos para seguir suas doutrinas errôneas. Eles precisavam ser repreendidos para que fossem sãos na fé. Tito, capítulo 1, versículo 13. Os efeitos
devastadores da falsa doutrina são explicados em um conjunto de palavras que incluíam contaminados e infiéis, entendimento e consciência contaminados, negam a Deus pelas obras, abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Leia Tito capítulo 1, você vai ver isto, e tudo isso está no versículo 15 e 16. O contexto da falsa doutrina que Tito tem a abordar parece ser baseada em fábulas judaicas e mandamento de homens. Versículo 14, a advertência contra ser dado a torpe ganância pode ter relação com os motivos dos muitos conversadores indisciplinados e vãos e enganadores. Espera-se uma ação imediata dos anciãos de uma assembleia local para evitar discórdia, divisão e confusão doutrinária. O apóstolo baseia sua orientação na alta consideração que tinha por aqueles que vos anunciam a palavra de Deus, cuja fé deve ser imitada. Os crentes devem olhar para trás no modo de vida de Paulo, Timóteo, Tito e outros, cujos resultados contrastam fortemente com a maneira como os falsos mestres viviam naqueles dias e ainda os filhos deles vivem nossos dias.